Jovens, bom dia ou boa tarde para vocês, dependendo aí do turno, como sempre. Professor Robson, a gente vai continuar com a nossa leiturazinha, né? Vocês gostaram dos capítulos da aula passada, né? Foi bem divertido mesmo, né? Aquela questão lá do... Vamos recapitular um pouco, né? Eles tinham passado pelos devotos, digamos assim, dos mistérios de Eleusis, e eles chegaram, Dioniso e Xanthias chegaram batendo no portão do castelo de Hades, né? Dioniso estava meio ansioso, não sabia muito bem o que fazer, e quando ele bate, ele é atendido pelo Eaco. Eu estou preferindo chamar Eaco, tá, gente? Mas pode ser chamado de Aiacos. Como tá lá no joguinho dos Cavaleiros do Zodíaco, né? O professor só tem 18 anos, tá? O professor conhece essas coisinhas digitais, tá? Aiacos, Eaco ou Eaco, tanto faz. Porque esse ditongo aqui, eu acho que é assim que é escrito. Esse ditongo aqui, dependendo do dialeto, dependendo da época, ele é pronunciado de uma maneira diferente, né? Ele pode ser pronunciado como um E, ele pode ser pronunciado como um AI, e por aí vai, tá? Então, o Eaco, ele era o juiz que julgava aquelas pessoas que chegavam ao Hades, né? Ele ia julgar, ia definir as punições para aqueles que haviam errado durante a vida, né? De juiz, ele passou para porteiro, né? Ele caiu na hegemonia, ele caiu aí no degrau social, então por isso que ele estava muito chateado, né? E o Eaco, ele atende o Dioniso de uma maneira assim muito abrupta, muito grosseira, né? Soltando cobras e lagartos, e o Dioniso ele vai diminuindo, né? Ele vai se abaixando, ele vai se abaixando. Quando ele termina o discurso, o Eaco, e entra para chamar os servos, enfim, para tomar algumas atitudes, o Dioniso está de cócoras, né? Xanthias fica fazendo deboche dele, né? Pedindo para ele se levantar, enfim, aquela coisa toda. E o Dioniso, com medo de sofrer alguma represália, né? Porque lembrem-se, o Dioniso está vestido como Hércules, né? E o Hércules foi ele que deu cabo do Cérbero, que era o porteiro do Hades, do castelo de Hades, né? Então ele esgoelou o Cérbero, que era aquele monstro, um cachorro com 3 cabeças, né? Ele esgoelou e sobrou para o Eaco se transformar no porteiro, né? Por isso que ele estava muito chateado. E todo mundo pensava que o Dioniso era o Hércules, né? Então o Eaco ia se vingar do Dioniso vestido de Hércules, pensando que ele era Hércules. Então, o que ele fez? Ele passou a roupa para o escravo, né? O Xanthias. E quando o Xanthias esperava o pior, ele e Dioniso vieram servas oferecerem comidas, dança, bebida, uma boa companhia lá de Perséfone, a esposa de Hades, né? De início ele não quer, quando ele percebe que ia ter também dançarinas, aquela coisa toda, ele já ficou ali muito esperto, né, querendo participar. Aí ele se desfaz delas, né, dizendo que vai daqui a pouco. Nesse íntere aí, nesse período, o Dioniso se arrepende, pede a roupa de Hércules de volta, né? E o Xanthias, é exatamente o término do nosso vídeo da aula passada, né? O Xanthias se sentindo injustiçado, né? E é exatamente o que ele fala aqui, ó.
lavro aqui o meu protesto, invoco os deuses por testemunhas, né? Ou seja, eles fizeram uma promessa, né? E o Dioniso, é uma promessa, né? Você dá a palavra de homem, ela não volta atrás, né? É questão de honra, principalmente aqui no Nordeste, né? Agora tá meio bagunçado, né? Mas homem de verdade honra a sua palavra, né? E o Dioniso, ele tinha dado a palavra que iria trocar de instrumentos, de apetrechos, e depois acabou voltando, né? Percebendo ele que o Xanthias ia se dar bem, né? Comer bem, beber e, enfim, ficar bem acompanhado. Aí ele decidiu desfazer a troca, né? Então vamos lá, continuar. Dioniso, quais deuses, qual carapuça? Não se te foi meter na cabeça a ideia absurda e pateta de que tu, um escravo e um mortal que és, passarias a filho de Alquimena. Alquimena é a mãe de Hércules, tá, gente? É uma mortal. Muito famosa, tá? Esse nome, Alquimena, tá? Nas tragédias, o tempo inteiro é falado praticamente. Vamos lá. Tipo assim, o Dionísio está dizendo, tu, um escravo, tu ainda colocou na tua cabeça que tu irias passar como um filho de Alquimena, né? Um Hércules, né? O herói dos heróis, né? Xanthias, que finalmente acede, né? Ou seja, ele aceita, né? Deixa pra lá, pronto, fica-te com tudo, toma, e ele vai e entrega a roupa, né? Quem sabe um dia, se Deus quiser, Zeus, tá, gente? Essa palavra Deus aqui, ela era um substantivo comum, não era esse substantivo próprio, o Deus com D maiúsculo. Até porque a cultura grega era bem mais antiga do que a cultura cristã, tá? Não existia nem a figura de Cristo aí, tá bom? A essa época. Ainda venhas a precisar de mim. Quem sabe um dia, se Zeus quiser, ainda venhas a precisar de mim. Ou seja, ele está dizendo, o mundo dá voltas, né? Vamos lá. Fazem a troca dos acessórios. Aí o coro, né? Sempre o coro aparecendo, né? O coro é como se fosse a voz do povo ou também uma crítica, né? E o coro ele aparece falando o quê, ó? Ora, aqui está uma atitude de um tipo com visão e com miolo. Eles estão falando bem do Xanthias, né? E com muita navegação, esta de saber sempre pôr-se do lado de bombordo, em vez de ficar plantado que nem um retrato, sem sequer mexer um dedo, sabe dar a volta por cima. Aliás, saber dar a volta por cima é próprio de um sujeito esperto, de um terâmides nato. Esse terâmides aqui era um navegador, tá, gente? Navegador assim de guerra. O coro, essa peça que ela fala muito de coisas de navegação, né? Lembre-se que naquela época eles estavam numa batalha naval, né? Atenas contra Esparta, eles estavam em guerra civil, né? Então tem muita coisa de guerra, batalha naval, enfim. Dioniso. Aí agora ele vai debochando, ó. Havia de ser bonito. O Xanthias, um escravo, refastelado em tapete de Mileto. Tapete de Mileto, eles eram conhecidos como um dos melhores do planeta, tá? Mileto. Mileto era uma das cidades-estado da Grécia Antiga, tá, gente? Ficava próximo da Itália, se não me engano, tá? Mileto. Eu não vou no mapa porque a gente já perdeu muito tempo fazendo a recapitulação, né? Mas vamos lá. O Xanthias, um escravo refastelado em tapetes de Mileto, a atirar-se a bailarina.
e vir me pedir um pinico ainda por cima. E eu, ali feito parvo, ou seja, um Zé Ninguém, né? Parvo, um qualquer, né? A olhar para ele e a fazer festinhas na coisa. Aí o fulano, ao ver o espetáculo, safado como ele é, percebam que as pessoas não tinham muitas cerimônias para esculhambar os escravos, né? Escravo, né, gente? Eles tratavam os escravos quase como bichos, né? Embora tratasse com menino, tal, não sei o que, talvez alguns até bem tratados, mas eles também não tinham muita cerimônia de maltratar. E mais, ninguém teria o direito, digamos assim, de condenar, tá bom? Eles eram donos dos escravos, ninguém poderia condenar a atitude de alguém com seu escravo, entendeu? Aí o fulano, ao ver o espetáculo, safado como ele é, ainda me havia de mandar um murro nos queixos que me rebentasse com a dentadura. Ou seja, ele dizendo que o Xanthias iria se dar bem e se duvidasse ele até mandaria bater nele, né? Vamos lá. Eu vou dar uma pausa aqui, daqui a pouco a gente volta.